Graça e paz, amado, amém? Quantos estão animados com Jesus nesta noite? Nós precisamos, amado, estar animado e contente com Jesus. Que o que Deus fez por nós é muito mais do que nós podemos oferecer para Ele. Eu comecei a entender que toda a nossa vida, quer nós estivermos no deserto ou estivermos na bonança, nós temos que glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Porque só dele pagar o preço de morrer por nós, mesmo não merecendo, ele foi lá e morreu por nós e nos deu essa vida que hoje nós podemos gozar dela na presença dele. Querido, eu quero dizer uma coisa nesta noite. O inimigo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, não é a palavra de Deus. O inimigo da nossa alma é Satanás, o mundo e a nossa carne. Então nós precisamos receber a palavra de Deus com alegria. Precisamos receber a palavra de Deus com gratidão, com honra, com glória. Nesta noite, querido, eu quero falar algo que todos vocês já conhecem. Que nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ter a liberdade, o desejo de conhecer Jesus. Porque nós estamos vivendo os últimos momentos de Deus nas nossas vidas, no último momento da vinda de Deus nesta terra. Nós precisamos nos alegrar e querer servir ao Senhor. O profeta Oséias, ele fala assim: buscai o Senhor e continuar prosseguindo em conhecer o Senhor. Então o crente que aceita Jesus, ou se Jesus aceita ele não pode parar. Porque Jesus é dinâmico, ele fala que a cada manhã as coisas se renovam, a cada dia as coisas se renovam. E nós precisamos nos renovar a cada dia. A Bíblia em Romanos capítulo 4, se não me falha a memória, fala assim: se você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, viver em novidade de vida. Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Agora o mundo não quer que você viva essa novidade de vida. Faraó queria que o povo do Egito fosse adorar o Senhor pouquinhas léguas dos olhos dele, mas o Senhor tinha dado uma palavra que era de 3 dias e 3 noites, e ali era prestar culto ao Senhor. Mas sabe por quê, querido? Que Satanás não quer que você saia da igreja, porque ele quer saber tudo que você está recebendo na igreja, se você está recebendo de Deus ou não, se você está buscando a Deus ou não, se você está interessado em compreender, entender as coisas de Deus ou não. E nós nesses últimos dias precisamos mais do que nunca saber, porque a Bíblia fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, em que os falsos profetas, se for possível, enganarão até os eleitos de Deus. Nós precisamos ter ciência da palavra, não negar a fé. Nós vemos na Bíblia, Barnabé, aquele que foi apedrejado, Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele não negou a fé. Então, querido, as lutas, as dificuldades vêm para duas coisas. Para quê? Ou para você entender o propósito de Deus, ou para você sair fora do propósito. Porque duas coisas têm que ser feitas. Ou você passa no processo de Deus, ou você não passa, que nem uma prova. Se você quer passar no concurso, você tem que acertar todos os pontos, senão você vai ficar para trás. E o crente tem que ser o melhor. Amém? Aleluia, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta noite, ó Deus querido, declarar que neste lugar, todo pensamento cativo seja obediência de Cristo em nome de Jesus. Que todo sofisma, que toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor, seja levado cativo, ó Deus querido, diante do Senhor. E que neste lugar reina, Pai, a presença do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso nos ensina, Pai, a extrair o melhor da Tua palavra, Pai, para que nós possamos viver em novidade de vida na Tua presença. Por isso me ajuda, Pai, nesta noite. Não sou nada sem a Tua palavra, não sou nada sem o Teu Espírito Santo. Me ajuda a transmitir nesta noite aquilo que o Senhor quer para a minha vida, primeiro lugar. E para as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse recinto e que estão assistindo essa live, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer muito mais, porque tudo na Tua palavra, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos, Pai, em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amado, eu quero agradecer pela presença do pastor Zé Francisco, pela pastora Fernanda, e por vocês.
de querer receber um simples mortal na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa, eu amo Jesus. De uma forma meio desequilibrada, mas eu amo Jesus. Eu não vou desistir dele, enquanto ele não desistir de mim, ele não vai desistir de mim, então eu não desisto dele. Tenho passado luta e dificuldade, amado, mas eu nunca deixei de glorificar o meu Deus. Amém? Eu quero falar de um texto, amado, que talvez você já ouviu falar, talvez você já ouviu pregar. Talvez é um texto conhecido para todos nós. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 19, eu vou falar a respeito de Zaqueu. Talvez, querido, eu já preguei a respeito desse texto. Talvez você já ouviu falar desse texto, mas vamos tirar do melhor desse texto para nossas vidas nesta noite. Amém? Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto, e era rico. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando ali, entrando em Jericó, ele percebeu um homem chamado Zaqueu, e aquele homem era o quê? Querido, a Bíblia diz, Jesus falando certa vez que melhor é um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim ou não? E aqui nós vemos que ele era rico. E essa riqueza pode impedir Zaqueu de entrar no reino dos céus. Sim ou não? Pode. E ele continua dizendo o seguinte no versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era pequeno de estatura. Então, mais um problema, mais uma dificuldade que Zaqueu carregava sobre ele, que ele era de pequena estatura, e a multidão impedia ele de ver Jesus. Por isso que eu falo, querido, quando nós queremos Jesus, nós subimos em cima de torres, subimos em cima de prédios, fazemos o que for preciso fazer, mas eu quero ver Jesus. Zaqueu, ele tinha empecilho. Quantos de nós não temos empecilho para chegar até Jesus, para orar de manhã, para ler a Bíblia? Quando nós começamos a orar de manhã, o telefone toca, a criança chora, dá sono. Vizinho chega para pedir um pouquinho de açúcar, de café. Seus parentes vêm te visitar. Quantas dificuldades nós temos? Mas aí é que vem a prioridade, o desejo, que nada pode impedir você de ver Jesus. Zaqueu lutou contra a multidão e lutou contra a sua estatura. Quantos de nós, amados, desistimos de lutar, porque o problema é tão grande que achamos que o problema é maior do que o poder de Deus. Nós desistimos de lutar e morremos na praia. Vocês que estão nos ouvindo aqui nesse recinto, e vocês que estão nos ouvindo pela live, não desista da luta, porque a luta é momentânea, mas a eternidade vem para você e a bonança vai chegar em nome de Jesus. Então Zaqueu tinha mais um problema, ele era pequeno, tinha multidão e era rico. Mas nós vamos prosseguir aqui, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicromo para vê-lo, já que havia de passar por ali. Olha o que o cara é inteligente. Por isso que eu falo, o crente tem que ter estratégia, ele tem que ter dinamismo, ele tem que ter vontade. Porque Deus olha não é o que você faz, Deus olha a tua fé, o que você faz para precisar ver Jesus. E ele correu adiante, e na onde que ele subiu? Num sicromo. Aquele homem lutou contra a sua estatura, lutou contra a multidão, e atravessou na frente daquela multidão, e subiu numa árvore para ver Jesus. Esse cara era cara de fé. Ele viu que naquele momento, ele estava proporcionando para ele a eternidade em Cristo Jesus.
E ele começa a dizer aqui, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, olha só, Jesus nem conhecia Zaqueu, no meio da multidão, Jesus viu o cara subindo lá na árvore, por quê? Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Jesus, tinha por que Jesus subir aqui, olhar para cima daquela árvore, tinha sim ou não? Não tinha, mas ali ele viu que um cara estava desejoso em conhecer ele, desejoso, então você tem que ter desejo, porque Jesus, amado, ele gosta de um coração contrito e quebrantado. Nós podemos ver no livro de Ezequias, que quando Ezequias recebeu a palavra de morte, que ele ia morrer, que era para arrumar a casa dele, ele chorou amargamente com o rosto para a parede e dizia, Deus, eu estou ruim sim, mas eu fiz isso para o Senhor, eu fiz aquilo para o Senhor, leva em memória tudo isso e me dá mais uma chance, me dá uma oportunidade. Deus te dá a oportunidade, amado, para você viver diferente na presença dEle. E ele continua dizendo, Zaqueu, esse Jesus... E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje convém passar em tua casa. Aleluia! Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte? Glória a Deus! Zaqueu, ele entendeu que ele precisava que Jesus entrasse na casa dele para transformar o coração dele, para transformar a vida dele, para transformar a casa dele, porque Zaqueu significa um homem justo, mas ele era odiado por aquele povo. Ele era odiado por aquele povo. Querido, e Zaqueu desceu. Zaqueu desceu depressa. E Jesus falou, convém que hoje esteja na tua casa. Apressado, desceu e recebeu com alegria. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, irmão, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Então, querido, nós precisamos chegar diante de Deus com alegria, receber com alegria. Marta e Maria. Maria recebeu com alegria Jesus, se aquietou no pé dele para receber da palavra dele. Mas Marta, ela não teve alegria em receber Jesus na casa dela. Achou que Jesus era um qualquer, achou que Jesus ia ali para comer, mas Jesus ia ali para compartilhar das verdades dele para eles. E ela recebeu o presente, mas não abriu. Mas Maria abriu o presente e se deleitou do presente. Querido, para nós termos uma vida transformada, nós precisamos ter alegria, porque o diabo quer frustrar a nossa alegria, a nossa paz. E ele continua dizendo, todos os que viram isto murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Querido, vai haver obstáculo, vai haver dificuldade, vai haver circunstância, vai haver barreira. Mas aqui ele não olhou para tudo isso, ele olhou para Jesus. Ele recebeu a palavra com alegria, ele não olhou quem estava murmurando que ele não podia, Jesus não podia entrar na cadeira, que ele era pecador. Todos nós somos pecadores, mas Jesus tem prazer em entrar na nossa casa para transformar a nossa vida. Amém? Ele continua dizendo aqui, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituirei quadrúplo. Querido, hoje, se você olhar no contexto geral da igreja, hoje Jesus nos recebe, amém, sim ou não? Mas nós ainda estamos com o velho fermento, como diz o pastor José Francisco. Não queremos jogar o velho para receber o novo. Começamos a mentir, começamos a ter inveja, começamos a ter ódio, começamos a ter ciúme, começamos a ter divisão, começamos a ter grupinho, partidarismo dentro da igreja. Meu grupo é esse, eu falo só com isso, com aquele. Não, não. Se Jesus te aceitou, se você foi uma nova criatura, você tem que ter vida nova, ao ponto de Zaqueu falar assim, Senhor, se alguma coisa eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais para as pessoas. Mudança de vida, mudança de atitude. Amém? E ele continua dizendo, e disse Jesus,
Hoje veio a salvação a essa casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para salvar os perdidos, os pecadores, amém? Querido, eu fiz um rascunho aqui. Então Zaqueu fez 4 coisas. Zaqueu tinha um desejo de conhecer a Deus, sim ou não? Do versículo 1 ao 4. Jesus nem conhecia Zaqueu, mas ele viu aquele homem lá na beira da árvore, a inteligência que Jesus tinha, a onisciência que Jesus tinha, falou, esse é Zaqueu, e esse cara é de fé, e eu vou estar na casa dele. Então Zaqueu recebeu Jesus com alegria, alegria. Terceira coisa, Zaqueu demonstrou prontidão. A hora que Jesus falou, Zaqueu, desce daí depressa, e falou, ai Deus, eu subi, não consigo descer, me ajuda aqui. Não, porque tem gente que fala, Senhor, eu estou assim porque eu estou de mal com fulano, por isso que eu não vou orar. Eu estou de mal com ciclano, por isso que eu não vou orar. Meu marido, meu filho, ei! Quando Zaqueu subiu lá, ele sabia que para descer era mais difícil. Querido, ele não se tortubiou. Quando Jesus falou, Zaqueu, desce depressa, eu acho que ele feriu todos os vãos da perna dele e desceu com alegria. Desceu com alegria, prontidão. Querido, quando Deus te chama, você precisa estar pronto, que nem Samuel. Samuel nem entendia a voz de Deus, mas quando o Senhor chamava, ele falou, eis-me aqui, Senhor, fala-me. Muitos de nós, amados, ouvimos a palavra de Deus, nos chamando para levantar de madrugada, nós falamos que é insônia. É insônia, vou tomar remédio controlado. Se você acordou de manhã, não sou contra remédio controlado. Em nome de Jesus. Se tiver que tomar, toma, em nome de Jesus, porque é receita médica, que os médicos foram constituídos para receitar remédio para o nosso corpo físico, amém? Não sou contra. Eu tomo um remédio também. Então, querido, ele desceu, que teve prontidão. E Jesus muitas vezes, está chamando você para orar. Teve uma vez que minha filha foi fazer uma cirurgia, Adriana, e eu falei, vamos orar por espírito de morte. Na UTI, né, no hospital, que geralmente morrem muitas pessoas no centro cirúrgico. Aí a Andréia, minha filha, chegou lá, sentiu o cheiro de flores. Quando ela entrou na recepção, ela sentiu o cheiro de flores. E eu lá em casa fiquei orando. E ela falou, pai, era um espírito de morte que estava ali rondando. Falei, irmã, filha, talvez não seja para nossa filha, mas talvez fosse para alguém que estava lá. E nós oramos e impedimos essa atuação de Satanás. Então, querido, quando Deus chamou Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, ele, acho que ele até caiu no chão, de tanta pressa que ele desceu, porque ele sabia que aquilo era a oportunidade para ele ter uma vida nova, uma vida transformada. Quantos de nós, amados, perdemos tempo, como o Zé Francisco falou, queremos viver do velho. Pastor, estou amargurado com a irmã fulana, eu estou triste com o irmão ciclano. Ei! Para com isso, irmã. Para com isso, irmão. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Já não existe mais isso em você, porque você é nova criatura. Amém? Quarta coisa, o impacto da presença de Deus mudou a vida dele. Querido, quando você vê uma pessoa mudada, você vê os frutos do Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa que Jesus encontrou com ela, e ela se alegrou, e teve prontidão em receber Jesus com alegria, ela tem mudança, ela tem transformação, e as pessoas falam, poxa vida, fulana, você está diferente. Aí é a hora de falar, eu estou sendo diferente porque eu aceitei um homem especial na minha vida. Ela fala, você trocou de marido? Não, aceitei um homem especial que se chama Jesus. Querido, é o momento de você evangelizar. Mas quando você vê o cristão fazendo trapaça, mentindo, com mágoa, com rancor, com ódio, ei! Vai se converter, irmão. Vai se converter, irmão, porque não há lugar mais para isso dentro da igreja. Lugar para isso é lá no mundo, é lá fora. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele foi transformado ao ponto dele desprender da sua riqueza em dividir para todos aqueles que ele era odiado pelas pessoas. Ele foi lá e falou, olha, teve um homem que eu fui ver ele subindo uma árvore,
E ele me chamou para estar na minha casa, eu caí, machuquei tudo, aí estou tudo ralado. Mas esse homem transformou minha casa e minha vida. Eu estou aqui para devolver o que eu peguei de você, a mais do seu imposto. Aí, querido, para finalizar, como diz o pastor Zé Francisco, ele resolveu a comer coisas novas. Ele resolveu comer comida nova e não viver na rotina diária, não naquele dia cotidiano. Ele não precisava de Jesus, ele era rico, ele podia comprar o que quis, mas ele sabia que Jesus precisava entrar na cadeia para transformar a alma dele, o espírito dele, para que ele pudesse entrar no reino dos céus. Aí vamos ver o contexto do filho do rico do jovem rico. O jovem rico, ele resolveu ficar comendo comida estragada, comida velha, porque Jesus falou: olha, uma coisa você ainda não fez, você já falou que fez, ama o Senhor, ama de coração seus irmãos, mas uma coisa você não fez ainda. Jesus falou: vai, vende tudo que se tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ei! Jesus queria ele pobre, sim ou não? Porque Jesus queria matar uma raiz que estava infernizando a eternidade dele, que estava roubando a eternidade dele, que era o dinheiro, a riqueza. Aí o que aconteceu? Ele virou as costas para Jesus, foi o quê? Ficar de coisas velhas. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele experimentou viver de coisas novas. Querido, a Bíblia diz: se do seu interior fluirá um rio de água viva, aquele que tem sede venha, beba de graça. Esse que estou perto, buscar-me-ei e acharei de todo o coração, quando me buscar de todo o coração. Entendeu? Então quer dizer, chega até Deus e Ele chegará até vós. A Bíblia está nos chamando para chegar até Ele, e Ele vai chegar até nós. A Bíblia diz em Isaías 44, 45, fala assim, que Ele vai nos dar do tesouro escondido que ainda precisa ser tirado do chão. Ele fala que vai nos restituir, fala que nos vai dar do tesouro escondido que ainda nós não conhecemos. A Bíblia fala em Coríntios, fala que nem olhos viram, nem ouvido viu, nem penetrou no coração de Deus aquilo que Deus quer revelar para o seu. Por que não revela? Porque não temos alegria e prontidão de buscar a Deus, de viver a palavra de Deus, de pagar o preço. Muitos querem ser que nem o pastor Zé Francisco, o pastor Fernanda, mas vê o preço que eles pagaram. Vê o preço que muitos homens de Deus pagaram para estar glorificando a Deus, mesmo no momento difícil, de dificuldade. Querido, entenda uma coisa. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus nunca é o seu inimigo. Se você está sofrendo, não é culpa dele, é culpa da sua decisão. É culpa da sua decisão. A Bíblia fala aí que propõe a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva bem. Mas se você escolher a morte, vai morrer. Olha o que Deus fala, olha, te propõe a vida e a morte. Escolha a vida para que você viva bem, no Velho Testamento. Mas parece que nós queremos ser masoquistas, sofrer. Por isso que o mundo fala assim, se não vir pelo amor, vem pela dor. Porque as pessoas só vêm até Jesus, só chegam até Jesus debaixo de chibata. E sendo que ele fala, escutou a porta e bato. Se abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com você, e você comigo. E hoje nós temos usado esse texto para a pessoa lá fora. Jesus está falando, você que não é crente, ele que estou à porta. Ei, ele está falando para a porta da igreja, para nós que somos cristãos. Eu preciso abrir a porta do meu coração, se fala a alma, o espírito, o corpo, alegrando o Senhor. Querido, quantos quer viver de coisas novas? Paga o preço. E esse preço não é preço difícil. Amado, quando nós nos convertemos, agora não, agora eu já estou debilitado um pouquinho para fazer muito jejum, mas quando nós éramos ainda mais jovem, mais novo, com menos de 40, nós fazíamos jejum de 5 dias direto. 5 dias direto, mas também quando chegava no último dia do quinto mês, à noite, nós já estava vendo grilo, vendo gafanhoto, vendo faísca de fogo. Ainda ia orar um pelos outros. Olha o bafo. Só no chimarrão e tereré. Então a vida cristã tem que ter desejo. Eu tenho desejo de jejuar em prol da minha vida. Não em prol de você ganhar um carro, uma casa, um emprego bom, mas em prol de viver a vida de Jesus na terra.
Porque a Bíblia fala, se você viver o reino de Deus aqui na terra, outras coisas Deus acrescenta para você, sem você pedir. Porque Ele vê a sua disposição, Ele vê a sua alegria, e ele fala que Ele é galardoador daquele que o busca. Então você não precisa ficar pedindo casa, carro, dinheiro, emprego bom, não. Você precisa viver o reino de Deus. Aí Deus te dá casa, aí Deus te dá carro, aí Deus te dá emprego bom, aí Deus te dá coisas boas. Por isso que nós sofremos, amado. Vivemos de igreja em igreja, sabe por quê? Porque nós corremos atrás da bênção. E não onde você for vai estar pregando prosperidade. Não onde você for vai estar pregando prosperidade. Mas você tem que ir numa igreja que prega arrepender-vos e converter para ser cancelado o vosso pecado. Muitas igrejas estão pregando prosperidade. Vem para cá que você vai ter carro. Vem para cá que você vai ter casa. Dá tudo que você tem. Vai dar para a fogueira santa, dá para a fogueira. Não! Você precisa dar o que a Bíblia está dizendo. Dízimo e oferta. Você precisa estar numa igreja que fala assim: irmão, você está andando desordenadamente. Arruma a sua vida. Tem ousadia de deixar o pastor tratar de você. Tem ousadia de deixar a palavra tratar de você. Mas hoje, amado, se eu falar para um membro da igreja, falando: arreda-te, Satanás, ele sai da igreja e está falando mal de mim. Mas Jesus falou para Pedro: arreda-te de mim, porque Pedro estava querendo impedir a obra de Jesus na terra. Imagina eu se falar para o meu irmão: você está que nem sepulcro caiado, irmão. Ele me mata, ele me dá um tiro na cabeça. Sabe por quê? Porque a pessoa não gosta de confronto. Você gosta de viver uma vida solta. Uma vida de Maria vai com as outras. Mas quando é chamado para andar diferente, não, porque dói. Ser chamado a atenção dói, mas eu louvo a Deus que fui chamado a atenção. Sabe que fui chamado até de sem vergonha, pela boca do meu pastor. Fui chamado de sem vergonha. Falei: se eu sou, vou melhorar, pastor. Ele falou: você é sem vergonha mesmo, né, cara? Ele falou: você é um desocupado, você não quer trabalhar. Eu falei: eu vou trabalhar, pastor. Eu não me importei com as palavras duras que o meu pastor me dá, porque foi um incentivo para mim caminhar, foi um incentivo para hoje eu estar aqui. Eu estar aqui firme e forte na presença de Deus. Querido, aceita a orientação do seu pastor, da sua pastora. Ele está aqui não é para ditar nada, ele está aqui para orientar você para entrar no caminho certo e você herdar a salvação. Tem pastores maus? Tem. Mas tem pastor que eu amo as minhas ovelhas, amado. Eu amo as minhas ovelhas e amo as ovelhas de todos os pastoreios, porque eu aprendi a me dar vida para as pessoas. Hoje eu era para estar bem de situação, mas eu não deixei a influência do mundo entrar no meu coração, a influência de vários amigos que é pastores entrar no meu coração. Pega o dinheiro, compra as coisas para você. Não. Eu vou olhar a necessidade da igreja, vou ajudar os irmãos. O que adianta eu estar bem e a igreja está mal? Não. Eu prefiro estar mal do que a igreja está bem. Querido, então ama o Senhor Jesus. Ama o Senhor Jesus. Ama o Senhor Jesus como o apóstolo João, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo amava tanto Jesus que ele falava assim: eu vou para Macedônia. Lá eu sei que me encontra açoite, prisão e morte. E ele não deixava de ir, sabe por quê? Porque assim como eu servi Satanás com o potencial que eu tinha, eu vou servir o Senhor com muito mais potencial que eu ainda tenho no Senhor. Lembra quando você dançava no carnaval? E aqui na igreja você não bate nem uma palma, não abre nem sua boca para louvar a Deus, não dá nem uma dancinha. Vai lá para Satanás, você expunha, né? E na igreja, amado, a igreja, como fala um texto lá em Salmo, a igreja, carro entrava na igreja, ficava na porta da igreja, buzinava. E o povo celebrando com harpa, com saltério, com bombo, com tanta coisa, louvando a Deus. A alegria do Senhor é nossa força, amado. A alegria do Senhor é nossa força. Amado, toma essa palavra no seu coração. Viva o novo de Deus, como o pastor Zé Francisco falou. Compara a vida de Zaqueu com a vida do jovem rico. Vê o que você quer melhor para a sua vida. Agora, se você escolher, porque a sua vida vai ser conforme a sua escolha. A sua vida vai ser conforme a sua escolha. Eu escolhi louvar a Deus, mesmo com perna ou sem perna, louvar a Deus. Mesmo mancando ou desmancando, vou louvar a Deus. Até o momento que ele fala: chega, melhora a sua perna aí. Mas se ele não falar também, glória a Deus e aleluia, eu vou entrar no céu, mesma coisa. Amém? Vamos nos colocar em pé.
Eu quero que vocês gravem isso no coração, amado. Eu quero viver coisas novas. Jesus fala assim, foram oferecer comida para Jesus certa vez, Jesus falou, não, a minha comida consiste em comer a comida do meu Pai. Olha só. Sabe o que era a comida de Jesus? Era os desejos do Pai. E muitas vezes, querido, você quer comida que enche, alimenta a sua carne. Quando você está de jejum, seu esposo faz uma carne com arroz gostosa, né? Você fala, Jesus, vou entregar o jejum agora, mas amanhã eu faço outro. Não, quando você está de jejum, você pode ver coisas gostosas, mas em nome de Jesus eu estou de jejum. Eu tenho propósito, eu tenho caráter, eu tenho personalidade. E eu vou caminhar nesse alvo, amém? Vamos orar. Feche seus olhos.